Então, a minha palestra de hoje... Feliz, está bem aqui? Desculpa. É sobre os aspectos biológicos da mediunidade, em particular acerca da glândula pineal. Mas não poderia deixar de começar a minha palestra sem dar os parabéns ao SECA por todos estes anos de trabalho, 40 anos de trabalho e porque realmente, em primeiro lugar, acolhem-nos sempre tão bem, têm um trabalho de estudo tão fundamentado e realmente é algo de louvar, sempre tendo em conta o amor entre as pessoas e a união, e eu acho que isso é muito bom. Obrigada à minha querida Lígia por mais um convite e a todos por estarem sempre aqui. E posto isto e dando os parabéns do fundo do meu coração, vamos então continuar. Hoje, depois de pensar muito acerca do que iria trazer aqui, lembrei-me de um artigo que saiu e que foi publicado numa revista indexada da ciência, que se chama Neuroendocrinology Letters, ou seja, Cartas de Neuroendocrinologia, em que pela primeira vez, no fundo, os estudos e os livros de André Luiz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, entraram para a literatura também científica. Este artigo foi escrito pelo Giancarlo Lucchetti, pelo Jorge Daer, pelo Décio Endoli, que também é autor de alguns livros, como Fisiologia Transdimensional, agora o Cérebro Trino, Juliana Gonçalves e Alexandra Lucchetti. E ele chama-se Aspectos Históricos e Culturais da Glândula Pineal, comparação entre as teorias propostas pelo Espiritismo nos anos 40 e as evidências científicas atuais. A verdade é que realmente publicar um artigo científico não é tão fácil, não é que escrever um livro seja fácil, mas qualquer um de nós pode escrever um livro e, se arranjar uma editora, pode realmente editá-lo e publicá-lo. Com os artigos científicos na literatura científica não é bem assim. Então nós fazemos o artigo, tem de ter um método específico, tem de corresponder a certas características da revista e depois enviamos o artigo, certas pessoas entendidas na matéria revêem-no, fazem algumas alterações, sugerem algumas alterações e depois voltamos a enviar, ou seja, todo este processo é muito demorado e muito difícil. Muitas das revistas rejeitam artigos e então realmente ele estar aqui publicado numa das revistas mais indexadas desta área é extremamente relevante. Uma dos motores de pesquisa que todos nós utilizamos na área da medicina é a PubMed e é engraçado que, se escrevermos Chico Xavier ou André Luiz, realmente aparece-nos o artigo, e acho que isso realmente é uma das coisas que nos mostra que estamos aí a andar num caminho que realmente vamos aproximando cada vez mais medicina à espiritualidade e mostrando também o que o espiritismo nos traz neste sentido. Então, eu trazia-vos então este artigo, um resumo deste artigo, para todos percebermos que realmente as informações dadas pelo espiritismo e através da mediunidade se estão cada vez mais a correlacionar com, de facto, todos os conhecimentos trazidos pela ciência. O objetivo deste artigo, quando foi escrito, foi compilar toda a informação da glândula pineal, que é o que nós nos propomos a estudar hoje, escrita nos livros do Francisco Cândido Xavier através da sua psicografia, com então as evidências científicas atuais que foram surgindo nos últimos anos. Aqui está o André Luiz e realmente lembrar-nos só que toda esta série começou-se a escrever em 1945. O artigo começa por nos explicar o que é a glândula pineal nos livros de fisiologia e como é que é descrita a glândula pineal. Então, eles dizem-nos que a pineal, formalmente chamada epífise, é uma estrutura com uma massa de aproximadamente 0,5 gramas que faz então uma protusão na face posterior do diencéfalo. É aquela coisinha pequenina verde que vocês estão a... não sei se aí do fundo conseguem ver porque é mesmo minúscula, mas está assim ali no meio.
E nos últimos 10 anos, nas bases de dados científicas, tem crescido o interesse acerca desta glândula e têm sido cada vez mais publicados mais e mais artigos. Antes, e nos livros mais antigos, ela era descrita como um vestígio absolutamente rudimentar. Mesmo nos livros de neuroanatomia, diziam que, pronto, aquilo tinha servido para algumas coisas nos nossos antepassados, entretanto, como não servia para nada, foi diminuindo, até que agora estava lá assim, só assim, como um vestígio, que é tão pequenina, mas fruto da pesquisa nos últimos anos, este paradigma tem mudado, e sendo que agora é considerada a principal sede da alma, é também o principal elemento da cronobiologia, é produtora da melatonina, que é um potente antioxidante e anti-inflamatório. Então vemos que existe então assim uma mudança de paradigma neste sentido. E vamos ver como é que esta investigação foi feita. Os autores deste artigo decidiram pegar nos 13 livros que compõem a série A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz. E então, nesses livros todos, decidiram pesquisar a palavra epífise ou pineal, que têm exatamente o mesmo significado. E toda a informação potencialmente relacionada com o campo da medicina foi reunida. Uma série de experts na matéria, como endocrinologistas, neurologistas, neurocientistas, analisaram toda essa informação e compararam-na com evidências científicas atuais para ver se realmente teria alguma correlação ou não. Aqui estão todos os livros e os termos mais encontrados. O que realmente tinha mais informação acerca da glândula pineal eram os Missionários da Luz, seguindo por No Mundo Maior e também Evolução em Dois Mundos. E a partir de agora eu vou-vos apresentar essa informação que estava nos livros de André Luiz, escritos pelo Francisco Cândido Xavier, e em baixo as informações científicas que comprovam então essa informação que já foi dada muito antes, a partir de 1945. Acho que é importante que nós percebamos realmente esta distância de tempo. Em 1945 foi começada a ser escrita esta série, por alguém que era o Francisco Cândido Xavier, através da sua mediunidade, que não teria quaisquer estudos, que realmente não poderia de alguma forma saber nada sobre a glândula pineal, e que realmente nos comprova que realmente seria o André Luiz a dar-nos informações que ele já teria da vida espiritual do outro lado. Então o André Luiz dizia-nos que esta glândula pineal era a glândula da vida mental, que presidia aos fenómenos nervosos da emotividade e que na qualidade controladora na qualidade controladora do mundo emotivo, e que realmente era o mais avançado laboratório dos elementos psíquicos da criatura terrestre. Esta primeira parte é sobre saúde mental, que vamos refletir. Depois vamos ver as informações que temos acerca do sistema endócrino, do sistema reprodutor, da atividade física, da hormona, e depois, finalmente, vamos ver como é que ela funciona na conexão com o plano espiritual. Então, tendo em conta que esta glândula é a glândula da vida mental, vamos ver se os cientistas nos anos posteriores realmente conseguiram provar esta afirmação. É interessante ver que foi só após 13 anos que conseguiram segregar a melatonina, que é a hormona que realmente a glândula pineal segrega. Então, isto foi escrito em 1945 e 13 anos depois de muito estudo acerca da pineal foi conseguida isolar esta hormona. Então, depois disso, inúmeros estudos surgiram e foi demonstrado que a melatonina exerce uma ação antidepressiva em modelos animais, vendo que realmente tem uma relação com a emotividade. E também perceberam os cientistas que os receptores da melatonina estão elevados no núcleo supraquiasmático em pacientes deprimidos e poderão aumentar no curso da doença, mais uma vez demonstrando o seu papel na depressão.
E ainda que esta melatonina, segregada na glândula pineal, poderá desempenhar um importante papel como um adjuvante na terapêutica da depressão, devido a várias propriedades que eles estudaram, como anti-inflamatórias, anticonvulsivantes, sedativas, ansiolíticas, entre outras. Ainda relativamente à saúde mental, os cientistas descobriram que nos distúrbios alimentares estes estão associados a níveis alterados da melatonina, mais uma vez comprovando as afirmações de André Luiz, e que mesmo na demência, quando eles começaram a estudar a demência, alguns estudos comprovaram também o efeito desta melatonina na melhoria das mudanças de comportamento relacionadas com o processo demenciais, mostrando-nos mais uma vez que é a glândula da vida mental. Ainda noutras condições neuropsiquiátricas mais abrangentes, eles demonstraram que a eficácia comprovada do agonismo do receptor da melatonina e sinergia com o antagonismo do receptor da melatonina pode então ter possíveis aplicações noutras condições neuropsiquiátricas. Então vimos na depressão, nos distúrbios alimentares, na demência e ainda noutras condições neuropsiquiátricas que realmente a melatonina, a hormona segregada pela glândula pineal, tem o seu efeito e comprova sem dúvida as afirmações de André Luiz, sendo que ainda existe todo um campo aberto para continuar estas investigações neste campo de saúde mental. Passando para o sistema endócrino, é engraçado ver como passa de um órgão vestigial para um órgão que realmente tem tantas repercussões no corpo físico. Já vimos a saúde mental, agora vamos ver que no sistema endócrino, em que André Luiz nos diz que é através da secreção de energias psíquicas subtis que a pineal mantém o controle de todo o sistema endócrino, ou seja, ela é a comandante, a chefe general de todo o sistema endócrino. A epífise, a hipófise, a tiroide, as paratiroides, enfim, todas estes componentes do sistema endócrino combinavam harmonicamente uns com os outros em subtilíssimas ramificações nervosas. E a verdade é que Cardinali, em 1979, demonstrou cientificamente que a glândula pineal exibe características de transdução e integração neuroendócrina, como por exemplo a existência de receptores para várias hormonas. Mesmo a melatonina tem várias interações com outras hormonas que nós conhecemos, como a hormona de crescimento, a oxitocina, enfim, todas as outras hormonas que nós conhecemos. E também, através de pesquisas, conseguiram ver o seu papel em inibir umas, em fazer aumentar outras, então que realmente, sem dúvida, ela controla o sistema endócrino, como André Luiz já nos dizia. Ainda agora no sistema reprodutor, ele diz-nos que na qualidade de controladora do mundo emotivo, a sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. No período de desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual pré-existente, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo. Os cromossomas da bolsa seminal não lhe escapam a influenciação absoluta e determinada. Eles, mesmo no artigo, falam do facto de haver uma distinção e uma diferenciação da secreção da melatonina entre os 7 e os 14 anos. Os 7 anos nós sabemos que, pelo mundo espiritual, sabemos que é a fase em que as crianças se distanciam mais do plano espiritual. Quando nascem ainda estão bastante próximas, ainda têm uma interface bastante grande, então é aos 7 anos que a criança realmente se separa do mundo espiritual e começa realmente mais aqui no mundo físico, transparecendo todas as suas qualidades, os seus defeitos, enfim, e mesmo na secreção da melatonina da glândula pineal se denota essa diferença. É a partir dos 7 anos que começa uma maior secreção e só mais tarde é que começa a calcificação, então mesmo aí tem algumas diferenças.
E os cientistas falam-nos que deficiências da melatonina poderão estar relacionadas com o funcionamento sexual no sexo masculino e que existe ainda evidências sobre o papel facilitador da melatonina no comportamento sexual. Mais uma vez, dizem-nos que as células da glândula pineal têm receptores para as hormonas sexuais e que também o fluido seminal contém melatonina e que parece ser um fator protetor na diminuição do dano cromossómico induzido pela radiação, ou seja, no dano dos cromossomas que depois geram algumas doenças. Quanto à atividade física, ela também tem o seu papel. André Luiz diz-nos que fomentaram a prática do desporto em todas as suas modalidades contra os possíveis perigos da excessiva acumulação de forças nervosas, como são chamadas as secreções elétricas da epífise, ou seja, o desporto também realmente faz com que se liberte estas secreções em demasia, e os cientistas também, para os cientistas, o papel da melatonina no exercício físico, esse sim, permanece mais controverso, mas existe um consenso geral que, quanto ao exercício noturno de intensidade moderada a alta, que se for praticado por rotina, pode até resultar num atraso do início da fase da libertação da melatonina. A melatonina é aquela hormona que nos faz ter sono e mesmo que controla os ciclos circadianos, mais uma função dela. E mesmo naquelas pessoas que até têm insónias e que não conseguem adormecer logo, uma das primeiras recomendações é que essas pessoas não façam exercício vigoroso nas 2 horas antes de dormir, porque realmente esse exercício vai alterar a produção da melatonina, fazê-la com que ela seja mais tarde e que elas então tenham sono ainda mais tarde. E que estudos investigando o papel da melatonina através da atividade física demonstraram então resultados promissores, efeitos benéficos no sistema cardiovascular e musculoesquelético, no metabolismo, enfim, mais uma vez demonstrando a veracidade das afirmações de André Luiz. Estamos quase a acabar esta parte. Ele também nos fala que a glândula pineal, se me posso exprimir assim, ele fala, segrega hormonas psíquicas ou unidades de força que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Então, de facto, como já tínhamos visto, 13 anos depois a melatonina foi isolada por Lerner em 1959, e que realmente esta hormona a partir daí foi muito estudada e tem efeitos em tudo aquilo que nós já fomos vendo para trás, na saúde mental, no sistema endócrino, no sistema reprodutor e na atividade física. Uma das coisas que mais nos desperta atenção no espiritismo é, sem dúvida, o papel da glândula pineal como interface entre o mundo espiritual e o mundo físico. Mas esse interesse já não é de agora. Já vem do hinduísmo, no 3º milénio antes de Cristo, em que eles já falavam que a janela para o mundo espiritual que era a janela do mundo espiritual onde reside o poder da mente. Mesmo Galeno, de 131 a 200 a.C., falava-nos de um órgão que exercia um controlo distribuindo espíritos animais por todo o corpo. O Claude Nicolas Lecat, já mostrando um bocadinho a alteração deste paradigma para um paradigma mais materialista, ele já não pensava bem assim e dizia-nos que a principal sede da alma seria o córtex cerebral e não a glândula pineal. Mas René Descartes sempre pensou que, sem dúvida, seria a principal sede da alma e que a harmonia entre a mente e os movimentos do corpo requer uma perfeita comunicação entre o corpo físico e a alma, um papel atribuído precisamente à glândula pineal. André Luiz relata-nos e descreve esta glândula pineal como a glândula da vida espiritual do homem e que no exercício mediúnico de qualquer modalidade a epífise desempenha o papel mais importante. E os cientistas foram estudar qual a atividade desta glândula durante a meditação, durante um estado de concentração, eles falam de meditação religiosa e viram através de estudos de neuroimagem que realmente esta glândula durante esses momentos está bastante ativada.
e que a glândula só é ativada durante a meditação envolvendo conexão espiritual, comparativamente à meditação com técnicas de respiração. Ou seja, se for aquela meditação que apenas estamos concentrados no corpo, em relaxar, em respirar, aí não teria significativamente uma maior ativação. Mas se fosse aquela meditação que nós nos tentaríamos conectar com o alto, com o mundo espiritual, aí sim aumentaria a sua atividade e conseguiríamos perceber que realmente seria uma altura em que essa glândula está mais ativada. Então, realmente parece que temos de concluir e de perceber que realmente esta faculdade de conexão entre o mundo espiritual e o mundo físico é sem dúvida é orgânica, como Allan Kardec nos dizia. Os estudos, as conclusões deste estudo são bastante importantes. Eles refletem acerca de vários assuntos. Temos a Francisco Cândido Xavier, que era alguém iliterado, como tínhamos falado no início, não é? Que não tinha estudos propriamente académicos, não tinha envolvimento na área da saúde, residia no interior do Brasil durante uma época em que o acesso aos artigos científicos era bastante limitado e que essa pessoa, supostamente alguém de fora, não é? vai pensar que ele, se for ele realmente a fornecer todos estes conceitos absolutamente complexos sobre a fisiologia da glândula pineal 60 anos antes de qualquer investigação científica, vamos refletir acerca da fonte dessas informações. A primeira teoria é que se ela formulou estas teorias sozinho, criando uma linguagem não específica e permitindo que fossem suportadas por avanços subsequentes na ciência. É uma hipótese. A segunda hipótese que eles põem é que estes fatos foram encontrados absolutamente por acaso, através dos quais o autor cria aleatoriamente teorias sobre a glândula pineal e muitas das quais acabam até por acaso a ser confirmadas pela evidência científica. E a terceira, e que é sem dúvida a mais plausível, é que esta comunicação foi a comunicação de facto com os espíritos que proporcionou a confirmação das futuras descobertas e que realmente isto é de uma importância enorme, não é? Isto chegar à ciência e está escrito num artigo científico que uma das conclusões mais prováveis é sem dúvida termos de aceitar e da hipótese mais plausível é que realmente tenha mesmo sido um espírito a trazer todas estas informações, porque de outra forma não seria possível todas estas informações serem comprovadas pela ciência anos mais tarde. Então podemos tirar algumas conclusões deste artigo. A primeira é que, sem dúvida, ele comprova a imortalidade da alma, não é? Ao provar que informações foram trazidas e foram posteriormente comprovadas. A segunda é a necessidade de continuar estas investigações, porque sem dúvida, para todos aqueles que não acreditam, para todos aqueles que necessitam de comprovação para acreditar em algo para além da vida, é através precisamente destas investigações e disto que é mais plausível que tudo e que não estamos só a falar assim de paz e amor, não é? sem ser palpável. Estas investigações científicas é que vão fazer com que as pessoas percebam que realmente isto é mais palpável do que nós possamos pensar e que é sem dúvida a melhor forma de levar o conhecimento espiritual aos materialistas, porque vai obrigatoriamente fazê-los acreditar por não terem argumentos contra, sendo que estão a ser provados cientificamente. Este artigo até saiu numa revista espírita dizendo que realmente a mediunidade de Chico Xavier faz parte da literatura científica mundial como um marco realmente a assinalar. E terminava com uma frase de Allan Kardec dizendo que realmente não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E então gostava que ficássemos todos a perceber que realmente isto
apesar de se calhar nós não percebermos e nem nos apercebermos, isto já está a evoluir. Já há imensas pessoas no mundo que se preocupam em estudar e em provar tudo isto cientificamente, tudo aquilo que já está no nosso coração, não é? Que se calhar nós não precisamos dessa parte científica para perceber tudo isso, porque está no nosso coração, na nossa alma e já vem connosco, mas também é bom fazer com que tudo isto se espalhe e se torne cada vez mais uma realidade para toda a gente. E pronto, e era isso que eu tinha para vos dizer.